Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de encontro com a Palavra de Deus, encontro de espiritualidade, reflexão, meditação e oração com a Palavra de Deus. E eu convido a você já a escolher aquele lugar onde você possa estar se esvaziando das coisas do mundo para se preencher das coisas que vêm de Deus. Vamos invocar a Santíssima Trindade e pedir a inspiração do Espírito Santo para que faça a presença no meio de nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. João 5, de 31 a 47. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com essa luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as suas obras que meu Pai me deu a executar, essas mesmas obras que eu faço, testemunho a respeito do Pai que me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a voz e nem ouvistes a sua face, e não tendes a palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nela a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, havereis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que hei de acusar-vos diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim também, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante essa leitura de hoje para o nosso dia a dia. Esse evangelho é continuação do capítulo 5 de São João, onde Jesus começa a fazer altas revelações sobre o seu ministério e sobre aquele a qual tinha enviado a ele para a missão. Jesus se apresenta como Filho de Deus e isso incomoda o coração dos fariseus. E Jesus ele começa o texto de hoje falando: se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Então Jesus, com toda a sua humildade e com toda a sua sabedoria, sabia quem tinha o enviado, sabia em nome de quem ele fazia as suas obras. Mas Jesus, ele não dava testemunho de si próprio. Jesus veio ao mundo por amor. Deus enviou Jesus para nos salvar por amor. Envia o seu Filho único.
Mas os fariseus não conseguiam compreender e ficavam bem chateados e ficavam bem revoltados quando ouviam Jesus falar que ele tinha vindo em nome de Deus e que ele próprio era o Filho de Deus, aquele o qual Deus tinha enviado para fazer tantas obras. Aquelas obras que Jesus ele fazia, os milagres, os prodígios, já davam testemunho por si próprio. Mas os fariseus queriam ainda que Jesus desse mais testemunho. Mas Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, ele vem falar que aquele que o enviou dava testemunho dele. E nós temos grandes provas que foi mesmo o Deus Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia que enviou o seu Filho. Nós vemos Deus chamar Jesus de seu Filho amado no batismo de Jesus e, sobretudo, também quando Jesus ele vai para a transfiguração no Monte Tabor, que ele estará ali com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus se transfigura, quando o véu, a nuvem recobre os discípulos escutam a voz de Deus que fala: eis o meu filho amado. Escutai o que ele diz, escutai as suas palavras. Então Jesus, ele próprio, cumpria o seu papel. Jesus, ele próprio, fazia a vontade de Deus Pai que o tinha enviado. E ele não precisava mais de testemunhas humanas. E aqui Jesus, ele deixa claro que não adiantava nada os fariseus conhecerem as Escrituras, conhecerem os profetas. Não adiantava os fariseus conhecerem a palavra de Deus, mas não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus ele veio para salvar. E todos aqueles relatos, tudo aquilo que Moisés escreveu, que viria um outro profeta maior do que ele, era do próprio Jesus que Moisés falava. Mas os fariseus, com os corações endurecidos, eles não conseguiam compreender a grandeza do amor de Deus pela humanidade, a ponto de enviar o seu Filho único para salvar a todos. E esse evangelho hoje também quer nos trazer algumas questões. Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Onde nós estamos colocando a nossa confiança? Nós estamos passando por um momento de dificuldade. Esse tempo que estamos passando, tempos desafiadores, tempos em que somos muitas vezes não compreendidos, em que temos muitas vezes as nossas fé abalada. Mas hoje o Senhor Jesus, ele quer também que nós demos o nosso testemunho. O Senhor Jesus nos chama, assim como ele testemunhou com a sua força, com o seu poder, aquilo que o Pai tinha enviado a ele. Hoje também Jesus nos envia a nossa missão. Jesus hoje nos envia a dar testemunho da nossa fé para as pessoas que estão com os corações mais endurecidos, mas sobretudo para as pessoas que estão com os corações mais entristecidos. Muitas vezes o isolamento social, muitas vezes a frieza na fé faz com que nós também hoje reneguemos o Senhor Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender e não conseguimos entender como pode um Deus que ama tanto o seu povo, a fim de enviar o seu Filho único para nos salvar? Como pode um Deus tão poderoso, que não leva em conta os nossos pecados, mas que não nos deixou na escravidão do mal, do pecado? Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo para que todos em Jesus encontrem a vida eterna e a tenham em abundância. O Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos. E hoje o Senhor, ele vem encher o nosso coração de alegria e de esperança. Que possamos nós também hoje testemunhar Jesus a toda a criatura. Que possamos nós também hoje sermos testemunhas vivas desse amor de Deus, que quer renovar as nossas forças e que nos prepara para um tempo novo. Um tempo de perseverança, um tempo de batalhas, mas um tempo em que nós devemos estar sempre dispostos a ouvir a palavra do Senhor,
a confiar nas suas promessas e a entender que temos um Deus que nos ama e não quer que nenhum de nós nos percamos. Não basta lermos as Escrituras, mas é preciso acreditarmos que tudo aquilo que foi falado sobre Jesus foi se cumprido, que as promessas do Senhor foi realizada e que tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós irá se cumprir também. Basta nós abrirmos o nosso coração e deixarmos que a voz de Deus fale no nosso coração para que possamos testemunhar também com as nossas vidas tudo aquilo, as obras, as maravilhas que o Senhor tem feito em cada um de nós. Então, nesse momento, nós vamos nos entregar essa palavra. Vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele invada o nosso coração e que nós possamos também questionar a nossa fé, onde nós estamos colocando a nossa esperança, onde nós estamos colocando a nossa confiança. Vem, Senhor Jesus, tirar de nós todas as trevas do nosso coração, para que possamos crer que só em Jesus há a vida eterna, que nós devemos caminhar ao encontro do Senhor Jesus, confiando que Ele quer nos salvar e nos libertar de todo o mal. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração. Os fariseus rejeitavam Jesus, os fariseus rejeitavam o Filho de Deus, e hoje muitas vezes também nós o rejeitamos com o nosso coração fechado, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de compromisso, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de perdão, de misericórdia. Também nós fechamos o nosso coração para Jesus todas as vezes que nós rejeitamos o nosso irmão e todas as vezes que nós não confiamos que Ele é o verdadeiro Salvador das nossas vidas. Tenha, Senhor, compaixão de nós e venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que saia do nosso coração toda dúvida, toda frieza espiritual, que tudo aquilo que nos impede de estar confiantes na Sua palavra e na Sua presença, que possamos rejeitar tudo aquilo que nos impede de estar indo em direção a Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que se deu a cada um de nós por amor para nos salvar. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não desiste do seu povo. O Senhor quer que todos se salvem. O Senhor quer que todos encontrem a verdade, a vida plena, a vida eterna. E essa vida plena só vem de Jesus. Quando confiarmos plenamente que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, nós seremos mais felizes, nós seremos mais libertos e teremos a confiança que o Senhor, Ele quer que cada um de nós façamos também a nossa parte. Que possamos cada um de nós acolher a palavra de Deus como um dom precioso, como uma joia preciosa, que deve ser guardada no nosso coração, mas que também nós devemos testemunhar a cada dia as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, que possamos pedir a Jesus a força para a nossa caminhada a cada dia, que possamos nos fortalecer na escuta da palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, assim como Jesus cumpriu fielmente a sua missão, assim como Jesus ele foi enviado para a sua missão, ele também hoje nos envia a ser discípulos, missionários, que leve a palavra dele a todas aquelas pessoas que mais precisam, que a luz possa estar chegando onde há trevas, e onde a palavra de Jesus chega, a treva se dissipa, e nós tenhamos cada dia a esperança de confiar que o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Que possamos permanecer na fé, confiantes e perseverantes na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão de São José. Ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.